Esse não é só mais um vídeo. Hoje eu não vim aqui para ensinar nada. Eu vim aqui compartilhar um pouco da minha história. Porque depois de mais de 10 anos de busca, de cursos, leituras, experiências, vivências profundas com a espiritualidade, eu descobri uma coisa. Eu percebi algo que ninguém contou lá no começo. Que se reencontrar não é se tornar uma nova pessoa necessariamente, é ter coragem para voltar e ser quem você sempre foi. E talvez esse vídeo seja mais sobre você do que sobre mim. E olha, eu nem sempre eu tive essa visão. Eu venho de uma família cristã, religiosa, católica, inclusive, né? Minha família completamente toda. E desde cedo eu estive muito ligado a pastorais, à frente de alguma coisa na igreja. Bem jovem eu já era ali vice, depois coordenador de grupos de jovens. O tempo passou, depois me tornei adulto, né? Casei, tenho todos os sacramentos na igreja católica, inclusive. Minhas filhas nasceram, tenho duas filhas. Elas também têm os sacramentos, né? Ali foram batizadas, têm a primeira comunhão e foram crismadas na igreja católica. Isso foi muito tranquilo por muito tempo. Só que teve um tempo que eu comecei, sabe, aqueles questionamentos. Isso está certo? Isso não está? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser assado? Eu não sei se você já passou por isso também, desses questionamentos, essa inquietação interna. Muitas perguntas sem respostas, mas a gente vai deixando e vai passando, só que de vez em quando vinha aquela sensação de vazio, sabe? Aquela busca começa. E, como eu disse, mais de 10 anos, na verdade, 20 anos, talvez, ou até mais um pouco, foi quando eu tive um pico dessa questão de um pouco de desilusão, de decepção misturado, de questionar até mesmo a existência do todo de Deus. Sim, eu passei por esse momento. Não sei se já aconteceu com você também. Isso foi, na época, minha esposa estava grávida da segunda filha, e ali teve muitas coisas que aconteceu na minha vida. Eu sofri, vamos dizer assim, o famoso falso testemunho, né? Pessoas que duvidaram da minha pessoa, que colocou o meu caráter, a minha integridade, a minha fidelidade com a minha esposa em xeque, em dúvida. E pessoas assim, muito próximo, pessoas que eram da comunidade no sentido religioso, que participava da mesma igreja, da capelinha, onde eu era ministro da palavra e da Eucaristia, né? Eu cheguei a fazer um pouco de teologia, e isso tocou profundamente, marcou, é, me irritou, porque quando vem de alguém ali que está dentro, é até difícil, porque eu até, na época, quando minha esposa deu crédito para isso, é, eu até compreendi, porque vindo de quem veio, da convivência, só que eu não sou santo, não foi e não sou santo, mas nesse quesito. Eu não vou dizer que eu nunca tive pensamentos, né, levianos, já como homem, mas eu nunca traí a minha esposa, de fato. E olha, já vai para 31 anos o nosso relacionamento no momento que eu gravo esse vídeo. Mas aquilo feriu demais, machucou muito, né? Como pessoas dali do convívio poderia falar isso? E aí também a questão de amizade, de suposição, que coloca aquela pulguinha na orelha das pessoas, porque na época eu era catequista do Crisma, né? Lidava ali com adolescentes, com meninas jovens, rapazes também, né? Mas no caso nesse quesito, o que pegava é a questão das meninas. E foi um momento muito difícil para mim. E somando tudo isso, na época, eu tinha moto e eu buscava de vez em quando, ou quando eu tinha carro, nessa época era moto, busquei um freio, né, para ele vinha fazer celebrações na nossa comunidade, na capelinha. Quem estiver assistindo esse vídeo que me conhecer vai ter uma ideia de quem eu estou falando, e não tem problema nenhum nisso. E na época eu vim de moto,
e eu fui apalpado, literalmente, por esse freio. Isso gerou eu não sabia como lidar com aquela situação, porque até então, eh, muito crente ali naquilo que eu vivia, que eu pregava dentro da igreja, e assim, cara, independente, não é o quesito aqui, questão de homossexualidade ou não, não é esse quesito de julgamento, mas no sentido de um frei, de uma pessoa que representa, né, ali, que prega contra determinadas coisas, e fazendo isso comigo, que era um cara casado, pai de uma menininha e a esposa grávida de outra. Então isso gerou um monte de questionamento dentro de mim, porque qualquer pessoa que ele fizesse isso, partindo da pessoa dele, que ele pregava, não estaria correto, mas ainda me conhecendo, homem casado, fiel, e sendo apalpado, né, ali apertado, literalmente, por um freio. E nessa época, juntando o falso que levantaram contra mim, as dúvidas que colocaram quanto à minha pessoa, com esse fato, isso gerou um turbilhão de questionamentos internos, de questionar Deus, a vida, esses religiosos. E na época era na internet, isso lá no ano 2000, completamente não tinha internet, esse acesso que nós temos hoje, não existia, eu acho que não existia ainda, né? WhatsApp, Instagram, isso é tudo mais novo. Hoje a gente vê muito aí líderes religiosos, questão de pedofilia e outros nomes que a gente não pode falar aqui, senão cai o vídeo. É muito comum a gente ver esses acessos, infelizmente. Mas na época isso era muito pouco, né? E aí isso gerou uma crise interna, enquanto há uma da pessoa da comunidade que falou, colocou pulgas, e depois ela foi na minha casa, ela se ajoelhou, literalmente, pediu desculpas, ela chorou, porque foi mal interpretada, não foi isso que ela queria dizer. E tá tudo bem, eu não tenho raiva, não tenho mágoa dela e nem de ninguém. Eu não tenho mágoa, não guardo rancor de ninguém. Meu coração é livre, meu coração é leve, porque a minha vida quem vai ter que dar contas dela depois sou eu, né? Então, perdoar não é esquecer, perdoar não é passar pano quente no erro, não. Mas é se livrar, tirar uma brasa quente da sua mão e seguir a vida leve, né? Que eu acho que é assim que tem que ser. Mas nessa época, houve esse pico, eu fiquei desapontado, desiludido, e depois voltou tudo ok, entre eu, minha esposa, esse mal entendido, que o segundo a pessoa foi lá pedir perdão, de joelhos, e a vida continuou. Ao mesmo tempo que eu cheguei até a duvidar da própria existência de Deus, eu também tinha certeza que existia algo maior, algo que transcende a nossa capacidade, ou pelo menos a minha capacidade de explicar, porque eu já tinha presenciado literalmente dois milagres na minha vida, um diretamente e um indiretamente. O primeiro relacionado, de uma forma breve, aqui para não ficar tão longo, relacionado a uma cura que tinha uma gastrite crônica, desde a minha adolescência ali, moleque, né, 14, 15 anos, se eu fosse à festa, se eu tomasse um sereno, né, o orvalho na cabeça, a minha barriga parecia uma zabumba, né, ficava bum, bum, bum. Eu não sei se alguém estiver assistindo esse vídeo sabe a expressão, o rotar choco, né, literalmente, e eu passava mal. E depois a vida passou, eu cresci, me casei e eu continuava com essa dor no estômago, acordava de madrugada, eu tomava um copo de leite gelado para amenizar, sentia dor ali no estômago por volta das 11 da manhã, antes do almoço, e eu já tinha feito endoscopia, tomava remédio de farmácia de vários tipos, alguns caríssimos, remédio do mato, né? Nada resolvia. E num domingo, assistindo a TV, um canal católico, é, uma irmã lá, ela simplesmente fazendo uma oração, parecia que ela estava olhando nos meus olhos e falando comigo, daquela dor. E eu fui curado naquele dia. Eu nunca mais tomei um comprimido sequer. E na época eu tinha sido proibido completamente tudo, gente. Quem tem gastrite aí sabe do que eu estou falando. Eu não podia comer farinhas, eu não podia comer coisas condimentadas, bebida alcoólica que eu bebia na época, não podia, pimenta, quase, cara, fui proibido completamente de tudo. E naquele dia eu fui curado. Então eu já tinha essa experiência que existia algo maior. E depois veio a gestação da primeira filha, a Amanda, a minha filha mais velha. Foi uma gestação complicadíssima, muito difícil.
deslocamento de placenta. No outro momento talvez eu possa falar com mais detalhes, né, senão fica muito longo. Já vai ficar longo esse vídeo. Mas o fato é que o parto seria para julho, marcou cesárea para final de junho, por causa da gravidade, do risco da hemorragia para as duas. E ela nasceu em maio, de parto normal. Então, assim, não vou cortar esse vídeo. Foi um momento que eu pude sentir, sim, a presença do todo, de Deus, a centelha divina, né? Chama como você quiser, dessa força maior, atuando ali diretamente na minha esposa, na gestação. Hoje, essa minha filha, né? Já está doutorando, já está no 2º ano de doutorado no Rio. Enfim, a outra, da época dos falas, dos diz que me disse, das mentiras, já tem 25 anos, já é casada, segue seu caminho, formada em administração de empresas, não seguiu a área por opção, faz outras coisas. Mas foi esse momento ali que veio essa desilusão toda, mas eu também, ao mesmo tempo, acreditava que existia algo maior, devido à experiência na própria vida, né, da cura minha, da gastrite, e daquele milagre, literalmente, na gestação, na gravidez, da primeira gravidez da minha esposa. Então, tudo isso gerou um turbilhão de coisas na minha cabeça, de desacreditar no homem que pregava uma coisa e vivia outra, da hipocrisia que o mestre tanto criticou lá dos fariseus, os doutores, os escribas, donos da lei, e fazia tudo diferente. Mas a vida precisava seguir, né? E eu segui. Eu voltei. Eu fiquei um tempo, na verdade, meio fora, literalmente ausente. Me ausentei da comunidade, da igreja, entreguei as pastorais e fiquei um pouco distante. Depois, aos poucos, eu voltei ali, não tanto quanto antes, né? Um pé atrás, como diz, né? Um pulga atrás da orelha, mas estava por ali. Enfim, em 2006, eu saí de um emprego onde eu estava, já há 12 anos, minha esposa era registrada, nós trabalhávamos no mesmo local por 12 anos, eu arrumei um novo emprego, pedimos demissão e fui para esse novo local. E aí eu comecei a estudar, porque eu havia parado de estudar há muito tempo, eu nasci e cresci na roça, sem condições, só tinha 4ª série primária, hoje 5º ano, o meu pai até que tentou, mas havia parado. E 17 anos depois de muito tempo, né, 17 anos, eu voltei a estudar. E fiz ali o famoso Telecurso 2000, eliminação de matéria, fiz o 1º e 2º ano normal. E aí em 2006, nesse novo emprego, eu comecei uma faculdade, despertou em mim a vontade de fazer algo diferente, eu comecei, eu formei em letras, né, EAD, ia no polo buscar as apostilas, fazer provas, né, e me formei, graduei em letras, e aí quando eu terminei a faculdade, lá em 2012, eu resolvi também sair desse emprego e fui lecionar. A ideia era um sonho utópico, ajudar a mudar o mundo através da educação, uma utopia. Embora eu continue acreditando que a educação é o caminho, é a base, e né, eu havia passado o processo seletivo, cheguei a passar no concurso público, que acabei nem assumindo por outras questões de mudança e tal, enfim. Mas aí, quando eu comecei a lecionar, infelizmente eu decepcionei com o sistema, com o nosso sistema educacional, a forma que é aplicado, a nossa estrutura da escola básica, educação básica, salvo algumas exceções, a gente sabe, né, que existem, mas o sistema, não é o professor, não é ali talvez o gestor, mas o sistema educacional brasileiro, a educação básica, está muito complicado. E aí eu conheci as vendas diretas, né, com gratificação, o famoso MMN da época, né, o multinível, estava aflorado no Brasil, e eu entrei numa empresa muito feliz, empolgado, através de um parente, que também acreditava, só que era uma furada. Quem tá lá, quem é dessa época sabe do que eu estou falando, muitas empresas, umas estavam na cara, mas outras pelo fato de a gente não conhecer, enfim. Mas aquilo me abriu a mente, porque até então
eu não sabia de venda direta com gratificação, e aí eu busquei outras empresas sérias, e com produtos reais, produtos de qualidade, né, empresa regulamentada, e isso foi um divisor de águas, porque aí eu fui a eventos, fui a convenções, e isso foi me abrindo a mente para um mundo de possibilidades que até então eu não via. E entre uma convenção e outra, uma indicação de um livro ou outro, eu conheci esse livro aqui, Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill. É um livro que está totalmente marcado, né? Aqui cheio de anotações. Ele não fala só de dinheiro. Tem uma parte nele que ele fala em algum lugar, talvez no seu cérebro, existe uma semente, que é que se ela for regada, cuidada, da maneira correta, ela pode te levar para um patamar inimaginável. Coisas incríveis podem acontecer. Ele fala muito da fé, da autossugestão, do medo, das crenças limitantes, das desculpas que nós damos, e isso foi me despertando. E eu comecei a buscar, a ver um mundo que até então eu não via. E aí, nesse ínterim, eu conheci o professor Hélio Couto, um professor bem didático, muito técnico, né? Ele fala calmo, centrado. As palestras dele duram de 2, 3 horas. E eu comecei lá em 2013, 14, a assistir às palestras dele. Estudar, na verdade. Em 2018, tipo 4, 5 anos depois, eu terminei. Eu concluí o caminho das palestras dele, palestras gratuitas. Comprei livros dele também, li. Eu estudei, eu anotava. Tinha momentos que eu não conseguia, mesmo acelerando a velocidade, como eram palestras longas, eu assistia de 2 vezes ou até 3, mas eu estudei as palestras dele, assisti vídeos, documentários, filmes que ele indicava, li outros livros que ele também indicava, e isso foi abrindo a minha mente. E a vida continuou. A vida continuou, eu comecei a ver e perceber coisas que eu não percebia, ver que a realidade não é bem isso que eu sabia, enfim. E em 2014 eu fiz uma mudança radical, literalmente geográfica. Eu saí da minha cidade, da cidade que eu morava, né? Minha cidade natal é interiorzão de Minas, mas do litoral de São Paulo eu mudei para o estado de Minas. Então mudei de cidade, mudei de estado, foi uma mudança radical, buscando novos caminhos, e fez muito sentido, né? Tá fazendo. Hoje, quando eu olho para trás, olho a formação das minhas filhas, olho essa que já está doutorando, os cursos que eu fiz, as vivências que eu participei, eu acredito que se eu tivesse lá, talvez isso não teria acontecido, né? Nada é por acaso. E enfim, são tantas coisas que fica difícil, né? Até. Mas essa jornada, como eu disse, quando eu terminei de assistir todas as palestras, estudar as palestras do professor Hélio Couto, aí eu já tinha lido outros livros, participado de outras vivências e fazendo outros cursos, eu disse para mim, eu preciso ir mais fundo na toca do coelho. Existe muito mais coisas, existe um mundo a se descobrir e eu não vou parar. Eu já estava num estágio que não dá para voltar depois de saber disso aqui. Porque uma vez que você vê alguma coisa, é impossível desver, entende? E eu continuei. E aí veio cursos, e mais formações, e veio palestras online, presencial, veio muita coisa todo nesse processo que foram se somando, e aí eu fui vendo que tudo está interconectado. Não existe nada separado no universo. O universo é uma teia, é como se fosse uma teia, onde todas as coisas estão interligadas, interconectadas. Nada está separado do todo. E cada vez mais trazendo questionamento, cada vez trazendo mais. E aí, quando foi em 2021, por volta de 2021, eu fico sabendo sobre a medicina sagrada, né? O chá xamânico, a famosa ayahuasca. E aí eu comecei a pesquisar. Eu sou muito racional, né? Muito crítico. Isso ajuda, isso atrapalha. Mas eu fui buscar fontes. E por 2 anos eu assistia vídeos, documentários sobre alguém que já tinha passado por experiências, os perrengues que alguns contavam, a peia,
mas na maioria das vezes em coisas positivas, né? E até que eu deparei num vídeo de uma pessoa que eu seguia e sigo até hoje, uma pessoa idônea, falando da experiência dela. Aí eu falei, uau, se essa pessoa é assim, uma pessoa que eu conheço, e está falando dessa experiência desse jeito, eu criei coragem. E depois, nesse ínterim, uma parente minha, que estava morando fora, tinha tido uma experiência também em outro estado, as coisas se juntaram. Eu falei, agora eu vou fazer essa experiência. E no final de 2023, foi a minha primeira experiência com a medicina sagrada. Uma experiência surreal, inenarrável, indescritível. Se eu escrevesse uma biblioteca com 1000 livros, eu não conseguiria explicar, porque eu acho que ninguém consegue explicar o que sente. Quando a pessoa sente, quando você sente, quando você experiencia, quando você vê, é seu, e de mais ninguém. Por mais que eu falara que, mas eu vi isso, eu vi geometria sagrada, eu tive contato com outras dimensões, eu vi seres, sabe? Ou eu vi uma vida minha passada, numa outra encarnação. Tudo isso, para quem não teve a experiência, nunca passou por essa experiência, é só um monte de palavras, blá, blá, blá. Esse cara tá louco, esse cara tá maluco, não vai fazer sentido. Mas foi a minha experiência. Então, explicar eu não consigo. E não foi apenas uma. Eu já tive outras, já foram várias, né? Menos de 10, mas mais que 5. E cada vivência trouxe um aprendizado. Cada vivência me mostrou que eu precisava ver as sombras, o que eu precisava consertar, e ainda preciso em mim, mas também o lado luz, o lado da conexão, o lado da unidade, do amor incondicional que Ele tem por nós, dessa, não vou dizer nem despertar da consciência, eu acho que está muito clichê já isso, está muito despertar, despertar. Na verdade, eu também já usei muito isso, e às vezes ainda uso, mas eu acredito que a palavra mais correta seria o que eu falei no início, lembrar de quem eu sou, lembrar de quem você é, porque na verdade nós já somos tudo. Nós só esquecemos de quem realmente nós somos, do poder que nós temos, da centelha divina, do Criador, dessa força que já habita em nós. E aí, é tão louco isso, vamos dizer assim, que na minha primeira vivência eu tive uma experiência, foi me mostrada uma cena, depois, uns meses depois eu fui em um local e uma pessoa, uma médium, me falou de algo sobre a minha vida. E eu fiquei assim, como isso é possível? Eu levei esse questionamento numa próxima vivência que eu fui, que eu passei, e, e eu fui levado diretamente para um local onde aquela visão que eu tive na primeira vivência, com que aquela médium me falou, se confirmou naquela segunda vivência. Eu vi, não me falaram. Eu fui até o local, fui levado em consciência até o local. Eu presenciei aquilo. Eu falei, não tem como negar isso. E detalhe, gente, antes que eu fale mais sobre medicina sagrada, sobre a ayahuasca, eu não estou incentivando ninguém a tomar o chá. Não estou dizendo que você deve ou não deve. Se você sentiu o chamado em algum momento, se a sua consciência, se o seu eu interior chamar você e você sentir que é o momento, procure um lugar sério e vá. Mas não porque o Cláudio ou que alguém esteja falando para você. Isso tem que vir de dentro. Esse é um dos pontos que eu tenho descobrido, né? Ao longo da minha vida, dessa minha busca. Você já tem as respostas. E nós ficamos muito buscando fora, enquanto ela já está aqui dentro. Nós só não sabemos, às vezes, fazer a pergunta correta. Ou nós não estamos nos silenciando através de uma meditação, de uma contemplação, de uma busca verdadeira, para ouvir a resposta que já está aqui. Lembra do mestre? Ele falou, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ore em silêncio ao seu Pai que está no céu. Saia do barulho, do ruído, desse mundo maluco. Entenda, você não vai conseguir viver fora desse mundo. Nós estamos aqui, é aqui que nós experienciamos. Mas, nesse contexto, silencie,
ouça, fale com ele em silêncio e encontre as respostas. Então, talvez você já viu falar, morreu alguém porque tomou ayahuasca, nossa, filho de não sei quem. Sim, já teve um ou outro caso, mas as pessoas contam pela metade. Como também, não faz muito tempo, morreu jovens, pessoas de 24, 27 anos, na academia, malhando, fazendo exercício, atividade física. Também, de vez em quando, um soldado, em preparação para sargento, tal, no exército, morre. Então, as pessoas generalizam muito aquilo que ela não conhece e por ignorância critica e já diz que é do mal ou que é do capiroto por falta de conhecimento. Mais uma vez, não estou te incentivando a nada, eu só estou contando a minha história. Por isso que eu disse, isso não é um vídeo para ensinar nada. Esse é um vídeo que depois de muitos anos de busca, de vivência, de experiências, eu senti que era o momento de falar sobre, tá? Então, toda essa experiência com a medicina sagrada, com as meditações, nesse meio do caminho, eu me formei em Reiki, hoje eu sou mestre em Reiki, mais por autoconhecimento, a princípio, dessa vivência pessoal, entender um pouco desse campo energético, porque tudo é energia, se você for ver na história, na ciência, tudo é feito de átomos. Eu, você, esse aparelho que você está me assistindo, tudo é feito da mesma coisa. Tudo é energia, tudo vibra em mais ou menos intensidade. Não vamos entrar nos pormenores aqui do Caibalho, da lei do hermetismo, né? As 7 leis universais, a lei do pêndulo, do todo é mental. Tem tanta coisa que teria que ficar aqui 3 dias falando e eu não esgotaria o assunto. Mas tudo isso foi mexendo comigo, as decisões. E olha, detalhe, uma visão que eu tive na minha primeira vivência, depois o que a médium falou para mim, eu fui numa outra vivência, isso se confirmou. 2 anos depois, 2 anos e pouquinho depois, num curso que eu estou terminando agora, um curso da primeira câmara de Gnoses, numa aula normal, sem misticismo, sem momento profundo, não, apenas uma aula. O ciclo se fechou, eu quando fez um download, caiu, sabe, como se, assim, ó, aquele ponto da visão primeira se conectou de um problema que eu vi, de uma situação com que a médium falou, que eu vi na segunda vivência, naquela audiognosis, fechou o ciclo. Completamente 2 anos depois, veio o entendimento total de uma situação, de um medo, de uma fobia que eu tinha quando criança, relacionada a passar em pontes, né, sobre o rio, a famosa pinguela, que é um pau só, né, por cima de um rio. Isso fechou o ciclo, o entendimento caiu assim, caraca, é isso, foi por isso. E dentre outras coisas que foram acontecendo, sabe? Eu tive vivências profundas que é impossível de explicar. É impossível. Mas como eu disse e repito, uma vez que você vê, é impossível desver. E tudo isso foi me levando. Só que junto de tudo isso vem algo que ninguém fala para você. Todos esses questionamentos que eu tinha lá atrás, que era mais de onde eu vim, onde eu estou, é certo ou não é, agora eles vieram, só que de uma forma muito mais forte, de uma forma muito mais clara, muito mais vívida, porque não era apenas de um livro, não era apenas mais uma teoria, não era apenas mais um achismo, era uma vivência. Cláudio, mas é miração, isso é alucinógeno. Primeiro, não é alucinógeno, é um enteógeno, né? E não é só lá, também nas minhas meditações que eu faço toda manhã, o que eu vejo, o que eu sinto. E tanto é, dessas minhas vivências, eu registro muita coisa, eu levo minha agenda no caderno, eu tenho bastante coisas registradas de todas as minhas experiências. E algumas delas, na minha primeira vivência, por exemplo, eu tive uma visão que se concretizou 8 dias depois. A mesma situação aconteceu. E outras, muito similares, enfim, que não vamos entrar em detalhe aqui, são muitas coisas, são muitos detalhes, mas que não tem como negar. Não tem como negar. E aí, diante de tudo isso, onde que eu quero chegar com esse vídeo que está ficando longo? Ele não é realmente um vídeo comum, ele não é um vídeo de ensinamento, ele é um vídeo
de compartilhamento da minha trajetória, que talvez possa estar identificando com a sua vida, com o seu momento. E aí eu cheguei num estágio que eu até experimentei um outro sistema religioso por um tempo, recente até. Aprendi muito, vi muita coisa legal, desfez muitas crenças limitantes que as pessoas falam mal por falta de conhecimento. Mas aí eu tive lá dentro, por 2 anos, eu vi que não é o que o pessoal fala. Porque as pessoas falam porque são ignorantes, não conhecem. Ignorantes não como um xingamento, mas pela falta de conhecimento, pelo julgamento, pela intolerância religiosa, sabe? Mas também eu vi que, diante de tudo desse tudo que é um pouquinho que eu vivi, que eu experienciei, que eu aprendi, que eu experienciei, que eu preciso seguir o meu caminho. Eu preciso romper com alguns sistemas dogmáticos, doutrinários, autoimpositivos. E assim, gente, de uma forma respeitosa, tá? É um rompimento de uma forma respeitosa, que já é um rompimento daquilo que já não fazia mais parte dentro de mim. As religiões são importantes, têm o seu papel, têm o seu lugar para determinadas pessoas, para determinada época, sempre vai ter. Tem os trabalhos de assistência, tem várias coisas que não vamos entrar no mérito aqui. Mas ela também é feita de humanos, né? Tem os hipócritas de hoje em dia, que continua do mesmo tempo lá como os escribas e os fariseus, né? A questão do bom samaritano, quem que acolhe o cara ferido do lado, quem que olha para o mendigo. E tudo isso me fez esse rompimento de que para mim não faz mais sentido. Continuo respeitando as pessoas, minha família, meu pai, por exemplo, continua, minha família é toda religiosa. Eu casei com uma prima, então a minha sogra, né, irmã do meu pai, são muito católicos, né? São pessoas ali muito religiosas e eu os respeito muito. Lá no início, eu fugia do tema quando era para falar algo com meu pai sobre religião, porque ia confrontar com algo, com alguns valores e princípios que para mim não fazia mais sentido. Para o Cláudio, entende? Mas eu fugia. Hoje, eu já falo abertamente sobre minhas crenças, sobre meus princípios, sobre meus valores, sobre o que eu acredito. E, mesmo não concordando, ele também me respeita. Teve até um caso curioso. Faz pouco tempo, eu liguei para ele e houve uma situação que ele contou sobre uma venda de um imóvel lá, que estava acontecendo um determinado fenômeno. E aí eu entrei até no assunto, tranquilamente a gente falou sobre isso, é, né? E de uma forma respeitosa. Eu acho que é isso, quando você vai amadurecendo, você vai se encontrando algumas coisas, você não se importa mais com as opiniões dos outros. E não é com arrogância, não é porque agora eu sou melhor, conheci a verdade. Não, não. Talvez estou conhecendo um pouquinho dessa verdade que faz sentido para mim, mas é de se encontrar, sabe? Depois de muito tempo dessa busca lá fora, algo começou literalmente a mudar aqui dentro. Literalmente. Esse encontro com o todo, com a centelha divina, essa espiritualidade viva, visceral, que te queima, que te rasga por dentro, que parece que o peito vai sair, o coração vai pular. E aí eu comecei a ver o mundo, a ter mais sensibilidade, a respeitar mais a natureza, a fauna, a flora, né, os animais, tudo. Olha, mudei meus hábitos alimentares. E não estou dizendo que você tem que mudar o seu, não estou dizendo que você tem que parar de comer ou beber tal coisa. A sua vida diz respeito a você, entende? É um processo. No meu processo, eu mudei. Minha esposa também está seguindo alguns dos passos meus, né? Não por imposição, não por exigência, não, não. É por vontade livre e espontânea dela. E para ela muita coisa está fazendo sentido. Antes que você me pergunte, ela não tomou a medicina até hoje. Ela não teve coragem até hoje. E tá tudo bem, né? É, então, é isso. É mudança. A principal. E tá fazendo bem. Inclusive, agora,
Eu gravo esse vídeo no início do quarto mês de 2026, início de abril. Recente eu fiz vários exames, né? Como de rotina. Graças a Deus, graças ao todo, graças ao meu cuidado, meus exames estão dentro ali do esperado, como um reloginho. E isso mostra que eu estou unindo, eu não estou radicalizando, eu não estou no fanatismo dessa questão o 880. Não, é o caminho do meio, é o equilíbrio. Não é só buscar iluminar lá o céu, o despertar, esquecer da terra. Eu vivo aqui. Eu preciso sonhar, ir para as nuvens, mas manter o pé no chão. É aqui que acontece a dor, o sofrimento, as guerras, a tragédia, o mal que a gente precisa combater. E é lá que a gente talvez encontre força. Lá é um sentido figurado, né, didático. Não está longe. Talvez está muito mais próximo do que você imagina. Então, hoje eu posso dizer que eu estou bem comigo, que eu estou bem com o Cláudio dentro de mim, sabe? E isso me levou, né, a tomar novas decisões. Hoje, por exemplo, eu ainda, depois de ter parado por um período até longo na área da educação, eu ainda estou professor da cidade onde eu moro, em transição de carreira, já atendendo como terapeuta, psicoterapeuta holístico, de vários cursos, de várias formações. Por que holístico? Exatamente que eu entendi que holo, né, do grego, vem quer dizer todo, eu acho que, eu penso que a gente precisa olhar o ser humano como um todo, né? Corpo, mente e espírito. Não só, tá doendo o pé, vamos dar um remédio para o seu pé. Por que essa dor está no pé? De onde ela veio? O que está causando essa dor? Né? Então, é esse olhar para o todo. E isso me fez me tornar, né, esse terapeuta holístico. E como dizia o Yang, né, um psiquiatra, o fundador da psicologia analítica, quando conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E isso tem feito diferença na minha vida, o jeito que eu olho o mundo hoje, que eu vejo as pessoas, a família, o trabalho, né, tudo com outros olhos. Talvez eu precisava apenas trocar de lentes, né? Talvez você também precise só trocar de óculos, só trocar de lente. Agora, uma coisa muito assim também, as pessoas nunca contam. O que a pessoa nunca te conta? É que esse caminho não é sobre ter todas as respostas, não é sobre ganhar dinheiro rápido, não é sobre, sabe, como algumas pessoas pensam, né, ganhar dinheiro rápido, alguns até usam de forma não ética, moral, usando a iluminação, a espiritualidade, para enganar, para continuar enganando pessoas, mas é sobre se tornar, é sobre ser verdadeiro. Sobre ser verdadeiro, mesmo quando nada, às vezes, mudou ainda lá do lado de fora. Porque hoje nós vivemos num mundo consumista, materialista, onde a pessoa, se ela não tiver a casa naquele condomínio, naquele bairro chique ou na praia, se ela não tiver aquele determinado carro na garagem, ela ainda não é próspera, sabe? E começa a julgar a pessoa porque ela tem. E claro, eu não estou dizendo que a pessoa não possa ter, você pode ter tudo isso, nós podemos ter a casa, o carro, aquele carro, partindo do princípio que ele é o dono de tudo, que você é filho dele, que nós somos filhos. Se somos filhos, somos herdeiros. Logo, temos direito à nossa parcela nas coisas maravilhosas, incríveis, nas riquezas, também materiais. Sim, esse não é o problema. O problema é que nós gastamos grande parte da nossa vida preocupados, no frenesi para pagar boleto, para pagar fatura, para 2 trabalhos, mais um bico, para ter isso, para ter aquilo, que vai ser consumido, que pode ser destruído por uma catástrofe natural, por uma chuva, por uma tempestade, por um furacão, por um incêndio, roubado por um ladrão.
e gastamos pouquíssimo tempo ou quase nada para investir no que é mais importante. A nossa alma, o nosso espírito, que é a única coisa que não morre, que levaremos conosco. E nós temos investido muito pouco tempo nisso, preocupado mais com ter do que com o ser. E essa questão me pega muito porque também já passei apuros. Quando falo do financeiro, por exemplo, eu já passei apuros. E às vezes eu me preocupava demais e criticava, julgava e ficava questionando, por que isso? Mas por que isso comigo? Eu sou honesto, eu faço tudo direitinho, eu trabalho, eu tenho determinada formação, e por que ainda não veio? Eu fazia muito essas perguntas. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo por que não veio. Naquele momento que eu queria que tivesse vindo. Porque não era para ter vindo. Porque primeiro eu precisava experienciar outras coisas. E continuo experienciando. E certamente experienciarei outras no futuro. Mas eu precisava passar pelo processo. Lembra metamorfose? O processo da lagarta, do casulo, da borboleta. E muitas vezes hoje, nesse mundo corrido, agitado, do fazer e ter, fazer e ter, fazer e ter, nós estamos esquecendo de ser. E às vezes alguma parte da sua vida que você está passando hoje, eu não sei qual é o seu desafio, se ele é financeiro, emocional, se ele é relacionamento, se é saúde sua ou de um ente querido, eu não sei qual é o seu problema. Mas tenha certeza, ele está te ensinando algo. Se você observar, se você parar e fazer as perguntas corretas, o que eu posso aprender com isso? Com certeza você tirará um aprendizado disso. Então, tudo isso que eu passei, e ainda passo, né? Estou numa sala de aula, a gente sabe como a educação, nossa, não é fácil, mas tudo isso é um aprendizado. Tudo isso é um aprendizado. Lembra de uma passagem que o mestre que passou aqui há uns 2000 anos disse? Buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças. E tudo mais vos será dado em acréscimo. E disse tudo mais. Mais é mais. Não importa. Mas primeiro, quem sou eu? O que eu preciso fazer e continuar fazendo para me aproximar mais dessa fonte? Que você pode dar o nome que você quiser. De Deus, o todo, o Criador, centelha divina, o Mestre Jesus, a consciência crística, Cristo, né? Não é um nome do cara que veio aqui. Cristo é consciência crística, ungido. As palavras às vezes fogem, porque antes de gravar o vídeo, passou 1000 ideias, 1000 lembranças, 1000 situações, e aí a gente começa a falar que o vídeo já está longo e parece que não falou nada, né? Hoje a gente vive muito comparando com os outros, né? As redes sociais, a mídia, onde o outro foi, aonde ele viajou, o carro que ele tem, a roupa que ele tá, o sucesso que ele já conquistou. E aí a gente entra num parafuso de ansiedade, de não ter o que o outro tem. A vida do outro é do outro, a vida sua é sua. E quando eu comecei a olhar e entender isso através das minhas experiências, das minhas práticas, das minhas vivências, a minha vida diz respeito a mim. O que o outro tem ou deixa de ter é um problema dele ou dela. Eu preciso olhar para a minha vida. E quando eu comecei a fazer isso de fato, fez totalmente sentido. Eu entendo que tudo o que eu já passei até aqui, o problema da gastrite, o problema da gestação, que foi uma bênção, lá um milagre do parto normal da minha primeira filha, né? Que a Lúcia teve, minha esposa. Os julgamentos, a crise que eu tive lá das pessoas próximas, inclusive de comunidade, da questão do Frei,
Tudo isso foram pedrinhas, foram degraus que foram sendo construídos. Porque imagina uma escada, tem gente que tem uma escada, né? Se ela está no primeiro degrau e ela fica dando cabeçada no segundo degrau e não fazer os movimentos para subir, superar esse degrau, depois ela encontra o outro, ela vai fazer, esses degraus são preparações para a vida. Se eu ficar batendo, batendo, batendo e nunca encontrar como transpor, como subir, eu nunca vou progredir na vida. Então, os desafios que nós chamamos de problemas, seja quais forem, eles são, na verdade, dádivas, são momentos de aprendizado, momentos que nós fazemos escolhas para a nossa vida. Se a vida não tivesse nenhum problema, fosse linear, a gente não cresceria, não evoluiria, porque ia continuar só nessa reta infinita. Os desafios nos fazem fortes, os desafios nos cria casca, como diz, né? Resiliência. E é por isso que eu estou aqui compartilhando. Não sou perfeito, não tenho todas as respostas, não sei de tudo, mas eu já vi coisas que eu não via. Hoje eu vejo o mundo com uma outra ótica, de um outro ponto de vista. Hoje eu vejo coisas, quebrei padrões, paradoxos, crenças limitantes impostas pela família, pela igreja, pela escola, pela sociedade, e não estou culpando aqui ninguém. É o padrão que nós vivemos. Mas quando a gente se permite olhar o mundo sobre uma outra ótica, será se existe algo além disso? A gente começa a enxergar, a gente começa a ver. E como eu disse e repito, uma vez visto, é impossível desver. No fim das contas, se reencontrar não é chegar em algum lugar necessariamente. É parar de fugir de você mesmo, entende? Talvez o maior despertar hoje seja simplesmente lembrar que você nunca esteve separado do todo. Nunca. Ele sempre esteve aí. Hoje eu reafirmo e digo, eu posso dizer que eu não sei tudo. Com muita tranquilidade, óbvio. Mas eu posso dizer que eu me encontrei. E isso já mudou tudo. Se de alguma forma esse vídeo, essa minha pequena história te tocou, comente, compartilhe com alguém que seja importante para você. Talvez nós precisamos apenas nos lembrar de quem nós realmente somos e descobrir o potencial imenso dentro de cada um de nós. Fique na paz, fique na luz e até um próximo vídeo.